Agora, eu queria fazer um comentário. Mulher ou homem, incidência de AVC. Porque tem um mito que a mulher não infarta. E ela infarta, né? Então, se você perguntar para uma mulher do que a mulher morre mais, ela vai falar de câncer de mama. Não é de infarto. Então, esse é um mito. Tem que cuidar, óbvio, prevenção de câncer de mama, é óbvio. Mas as mulheres se esquecem de fazer prevenção para doença cardíaca por infarto, por exemplo, né? E o AVC? Quem tem mais AVC, homem ou mulher? O sexo Ou a mulher está protegida também? Então, o sexo masculino, isso também é um mito na doença cerebrovascular. O sexo masculino é um fator de risco para ter o AVC. Até a menopausa, existe uma frequência maior de AVC nos homens, mas depois disso esse risco praticamente se iguala. E como as mulheres vivem mais... Igual, da mesma maneira que infarto. Exatamente. E como as mulheres vivem mais do que os homens, em números absolutos, a gente tem mais AVC em mulher, Calil. É mesmo? Existe uma série, né, em números absolutos, né, uma série de problemas com relação a isso, porque a mulher tem mais AVC com sintomas que a gente chama de atípicos, então, que são muitas vezes negligenciados, né, então, às vezes, principalmente a mulher mais jovem, então, isso precisa ser levado em conta. E existe realmente esse mito que tem que ser derrubado. A mulher tem doença cerebrovascular, tem doença cardiovascular, precisa cuidar de hipertensão, diabetes, evitar tabagismo do mesmo jeito que o sexo masculino. E você? Algum complemento em relação a isso? Não, ela complementou bem. Eu acho que tem que lembrar também de questões que estão muito em voga ultimamente, assim, muita discussão sobre equidade de acesso à saúde. Então, o acesso da mulher e do homem, às vezes, dependendo da região, é diferente, dependendo do nível socioeconômico também é diferente, tá? E lembrar que alguns tipos mais infrequentes, por exemplo, relacionados a uso de terapia hormonal, são mais comuns em mulheres, então tem que prestar atenção nessa população também. E tem uma pergunta da Isabela Matos, de outros fatores de risco. Enxaqueca com aura. O uso de anticoncepcional combinado aumenta o risco? Quer dizer, enxaqueca com anticoncepcional. Existe um mito, na verdade, de que o anticoncepcional é fator de risco para AVC. A gente sabe da correlação do uso de hormônio com AVC, mas você não pode generalizar nesse sentido, tá? Agora, quando você tem pacientes com enxaqueca, e enxaqueca com aura, é uma condição muito frequente na população. Tá? Então, a aura por si só, ela já faz parte da sintomatologia do quadro clínico de determinados pacientes que têm enxaqueca. Isso não é um fator de risco isolado, tá? A gente sabe que existem algumas doenças que cursam com enxaqueca e com dor de cabeça que podem desenvolver e levar ao AVC. Não sei se a Gisele quer... É uma pergunta importante, né, Mari Calil, assim, porque são fatores que não são muito frequentes na população geral, mas são fatores que têm que ser levados em conta na população mais jovem. Isso. Então, a gente falava um pouquinho aqui sobre tabagismo. Então, a associação de enxaqueca com aura, tabagismo e o uso de anticoncepcional é uma combinação maligna. Então, a gente tem que levar em conta, o risco é um risco que mais do que triplica, então as pessoas têm que levar em conta o seu histórico para decidir se devem ou não usar hormônio com aconselhamento médico adequado.